O Saber Direito desta semana é sobre direito processual penal. Você vai saber mais sobre o surgimento do Tribunal do Júri, as sessões de julgamento, clemência, nulidade e recursos. As aulas são com o professor Antônio Linhares. Seja bem-vindo ao Saber Direito. Meu nome é Antônio Linhares, professor de Direito Processual Penal. Estamos tratando ao longo da semana um curso acerca do Tribunal do Júri, aspectos práticos. Essa é a segunda aula. Na primeira aula, nós tratamos dos princípios constitucionais relativos ao Tribunal do Júri e iniciamos o tratamento do procedimento do Tribunal do Júri, previsto no Código de Processo Penal a partir do artigo 406. Esse procedimento, nós vimos na aula passada, ele se divide em duas fases. A primeira fase é o juízo de acusação e a segunda fase, o juízo da causa. Aquela primeira fase se inicia com o recebimento da denúncia pelo juiz togado e se desenvolve com aspectos relativamente semelhantes ao procedimento comum ordinário e é concluída essa primeira fase com um provimento jurisdicional pelo juiz, que pode ser uma das quatro modalidades: decisão de pronúncia, sentença de impronúncia, sentença de absolvição sumária ou decisão de desclassificação. Alguns aspectos relevantes que não foram tratados naquela primeira aula e vamos complementar hoje, dar sequência ao procedimento. Primeiro ponto, há uma previsão para que essa primeira fase procedimental se limite a 90 dias. Há uma limitação de prazo dessa primeira fase, em cerca de 90 dias, a partir do recebimento da denúncia. Essa determinação de prazo, ela vai servir basicamente para uma espécie de limite de proporcionalidade para a prisão cautelar. No caso do acusado ou acusados presos cautelarmente no curso do processo, há uma forma de regular a perspectiva do excesso de prazo com esse prazo de 90 dias que a lei estabelece para encerramento da primeira fase. Outro ponto relevante diz respeito ao princípio da identidade física do juiz, se ele se aplica ou não ao Tribunal do Júri. É complexa, né? Improvável essa aplicação, até por analogia do princípio da identidade física do juiz, que é previsto pela reforma de 2008, procedimento comum ordinário, né? Esse princípio que foi transportado do processo civil para o processo penal, que essencialmente significa a necessidade do juiz que concluiu a audiência de instrução e julgamento sentenciar. Isso lá no procedimento comum ordinário. Parece-me que não deve ser aplicado esse princípio, na sua inteireza, ao procedimento do Tribunal do Júri. Uma, porque o juízo de mérito ele é feito pelo jurado, pelo conselho de sentença, na segunda fase, no juízo da causa, e não pelo juiz togado na primeira fase. O juízo que vai ser proferido nessa decisão é um juízo de admissibilidade da acusação, com uma entrada, ainda que tangencial, no mérito, mas basicamente um juízo de admissibilidade. Então o juiz, ao pronunciar, por exemplo, ele não está examinando o mérito, nem pode examinar o mérito, muito menos com profundidade, da causa. Perde um pouco a consistência, a obrigatoriedade do princípio da identidade física nesse caso. Além disso, o próprio princípio da identidade física, há críticas a ele, né? Como se houvesse uma necessidade do juiz que participou presencialmente, fisicamente, da audiência de instrução e a presidiu, necessariamente ter que sentenciar, porque ele poderia apreender dessa audiência aspectos emocionais, psíquicos, relativo à inquirição de testemunhos, ao interrogatório do acusado, algo que soa pouco comprovado cientificamente, se essas percepções subjetivas trariam algum favor, né, mais favorecimento do que prejuízo ou preconceito ou pré-julgamentos no momento de julgar. A psicologia cognitiva não confirma esse tipo de hipótese, essas
expectativas ou esses sentimentos, essas emocionalidades exaradas em ambiente de audiência, que isso possa ser, de alguma forma, concluído e confirmado como algo próximo a um juízo de confirmação, refutação de prova objetivo, que é o que se precisa em matéria de julgamento, de avaliação probatória. Outra questão relevante diz respeito, ainda nesse momento, no encerramento da primeira fase, do juízo de acusação, uma das hipóteses de absolvição sumária é no caso de inimputabilidade, agente inimputável, o acusado, o autor ou partícipe reconhecido inimputável, suscitado e realizado o incidente de insanidade mental, laudo técnico e a conclusão pela inimputabilidade. Acaso a defesa não disponha de outra tese absolutória, além da inimputabilidade, o procedimento se encerra na primeira fase com a absolvição sumária. Bom, inimputável o agente, ele não pode ser condenado, então ele não vai poder ser pronunciado. Ele deve ser absolvido sumariamente. Detalhe, essa absolvição, que é chamada imprópria por conta da inimputabilidade, na verdade, ela é um prejuízo para o acusado. Não é uma vitória, é uma derrota para o acusado, porque o reconhecimento da inimputabilidade tem como consequência a aplicação de medida de segurança, que pode ser ambulatorial ou internação, hospital de internação de custódia, hospital psiquiátrico. Nós vamos tratar disso posteriormente com mais detalhe, mas podemos dizer de início que a internação psiquiátrica é mais danosa, em geral, para o acusado do que a própria aplicação de pena privativa de liberdade. Ou seja, internação em manicômio judiciário, hospital de internação psiquiátrica, é pior, na maioria das vezes, do que prisão. Então, a absolvição imprópria, sobretudo se gerar internação psiquiátrica, nós vamos tratar disso, quando gera internação psiquiátrica, quando gera tratamento ambulatorial, quais os requisitos que a lei estabelece, se são apropriados ou não. Mas a inimputabilidade, a absolvição, nesse contexto, é uma situação desfavorável para o acusado. Por quê? Essa hipótese de se não tiver outra tese, ele é absolvido sumariamente. Porque se ele tiver uma outra tese, se a defesa contar com outra tese passível de sustentação em plenário, negativa de materialidade, negativa de autoria, legítima defesa, qualquer excludente de licitude, de culpabilidade, vai dar margem a uma potencial absolvição própria, absolvição pura, e não a uma absolvição imprópria, como é a absolvição pela inimputabilidade, que gera a aplicação de uma sanção, que é a medida de segurança. O Supremo mesmo reconhece que medida de segurança é espécie de sanção penal, juntamente com pena. Então, nesse primeiro momento, não havendo outras teses mais favoráveis, havendo só a inimputabilidade, a lei indica absolvição sumária e, consequentemente, aplicação de medida de segurança. É algo complexo na prática porque a produção de prova não se encerra nesse primeiro momento. Até a lei estabelece que essa primeira fase denomina lá a instrução preliminar, porque prova ainda vai ser produzida na segunda fase, inclusive em sessão de julgamento. Provas que podem levar à absolvição por outra hipótese, por uma hipótese mais favorável. Então é algo, é um dilema, né, muitas vezes. Pode ser que não haja uma tese mais favorável naquele momento específico, no momento da absolvição sumária, mas essa tese ou essa prova pode vir a ser produzida posteriormente, acaso o acusado seja pronunciado. Mas, em outro momento, nós vamos nos referir mais especificamente sobre a questão da inimputabilidade, inclusive na segunda fase, as suas consequências. A decisão de pronúncia, decisão interlocutória, né, ela é a única das 4 modalidades de ato jurisdicional praticado nesse momento que inaugura a segunda fase. As outras 3 impedem a inauguração da segunda fase procedimental.
Decisão de pronúncia preclusa, inicia-se a segunda fase. Segunda fase que se denomina o juízo in causa, o juízo da causa, que ela, vamos dizer assim, se compõe de dois momentos. O primeiro momento é a preparação para a sessão de julgamento. E o segundo momento é a própria sessão de julgamento. A sessão de julgamento é o ato concentrado em que vai ocorrer é uma audiência, onde vai ocorrer a instrução. Vamos, então, compreender que há uma segunda fase de instrução no procedimento. A gente já examinou uma primeira fase de instrução lá no juízo de acusação. Presentes ali, basicamente, o juiz, o órgão acusatório, a defesa, o acusado e testemunhas, peritos, eventualmente. Na segunda fase, em sessão de julgamento, a instrução ela é feita, não necessariamente de novo, porque é possível que novas testemunhas, novas provas sejam adicionadas nessa segunda fase. Pode ser que algumas das testemunhas, ou todas as testemunhas que foram ouvidas na primeira fase, sejam ouvidas de novo na segunda fase, é possível. Mas não há uma impossibilidade de indicação de novas testemunhas nessa segunda fase. Vamos relembrar, na primeira fase, o limite superior, quantitativo superior de testemunhas para acusação e defesa é de 8. Sabendo que o ofendido, a vítima, ele não entra nesse quantitativo, a oitiva da vítima é obrigatória, evidentemente, acaso viva e localizada. É obrigatória a oitiva, não precisa ser nem arrolada por parte alguma, segundo a lei, né, é uma obrigatoriedade a oitiva da vítima e ela nem entra nesse rol de 8. Os informantes também não entram no rol de 8 testemunhas, lembrando que 8 testemunhas é um limite máximo na primeira fase para cada fato e para cada acusado. Cada acusado vai ter esse quantitativo de 8 testemunhas para cada fato. Cada fato, se ele estiver respondendo, por exemplo, por um crime doloso contra a vida e um conexo, ele vai ter esse limite de 8 para o crime doloso contra a vida e mais 8 para o crime conexo, um porte ilegal de arma, por exemplo. São fatos diferentes, geram a oportunidade de produção probatória, direito à prova distinto. Eu tenho outras testemunhas, por exemplo, que não têm informação em relação a um fato, mas têm em relação a outro fato. Na segunda fase, o rol, o número de testemunhas, cai para 5. Cumpridas as mesmas observações que fizemos anteriormente. 5 por acusado, 5 por fato, 5 para acusação também, não contados aí a vítima e informantes, familiares em geral. Familiares do acusado, sim, compreende também familiares e cônjuges da vítima. Mas o que marca essa segunda fase, a sessão de julgamento propriamente, esse segundo momento, é que nessa segunda fase, aí, obviamente, os jurados estão presentes. Os jurados vão estar presentes. Eles entram em cena na sessão de julgamento. O jurado não participou da primeira fase, o jurado não participou da preparação para a sessão de julgamento e o jurado tem que estar presente desde o início na sessão de julgamento. Esse é o diferencial. Preparação para a sessão de julgamento. Preclusa a decisão de pronúncia, as partes vão ter o direito a indicar provas a serem produzidas em sessão de julgamento e vão ter o direito também à juntada de documentos. É o que se chama de preparação para a sessão de julgamento. Juntada de documento. A juntada de documento pode ser feita até o limite de prazo de 3 dias úteis anteriores à sessão de julgamento. Esse é o prazo estabelecido atualmente pela lei. Então, nós vamos fazer uma contagem regressiva da data da sessão de julgamento, retrospectivamente, quer dizer, para trás,
até o dia em que é possível a juntada de documentos, o prazo final. Por exemplo, se a sessão de julgamento é numa quinta-feira, vamos retornar quarta, terça, segunda, é o prazo final para a juntada de documentos. Essa juntada de documentos, ela tem que ser, ou seja, é compreendido nesse prazo de 3 dias úteis, não só a juntada, mas a cientificação da parte contrária. Se a defesa juntou determinado documento no limite do prazo, ela tem que requerer, isso geralmente é feito automaticamente ao cartório, que cientifique o Ministério Público naquele prazo de 3 dias úteis, porque é um prazo que serve para que a parte contrária possa ter acesso àquela documentação e buscar informações, estudar aquela documentação, pesquisar informações sobre aquilo para poder o contraditório ser efetivado. Vamos ao quiz, ao primeiro quiz da aula de hoje. Aponte 2 elementos a serem examinados na decisão de pronúncia. Letra A, qualificadoras e agravantes. Letra B, causas de aumento e diminuição de pena. Letra C, estado de liberdade e atenuantes. Letra D, materialidade e autoria delitivas. Vamos à resposta. Letra D, materialidade e autoria delitivas, é justamente aquilo que se examina na decisão de pronúncia. Em relação às outras alternativas, qualificadoras, sim, devem ser examinadas acaso previstas ou narradas na denúncia, na decisão de pronúncia, para serem acolhidas ou não. Agravantes não são examinadas nesse momento. Causas de aumento de pena, igualmente as qualificadoras, elas são examinadas para acolhimento ou rejeição nesse momento, caso tenham narrativa na denúncia. Causas de diminuição de pena não são examinadas nesse momento. O estado de liberdade é um elemento examinado necessariamente pelo juiz nesse momento. Se o acusado solto deve ser preso, se preso deve ser solto, solto continua solto, preso continua preso, fundamentadamente, sempre lembrando-se que trata aí de prisão cautelar, e as atenuantes também não são examinadas nesse momento. Letra D é a resposta adequada. Falamos do prazo para a juntada de documentos. Claro que se aquilo que vai ser exibido em sessão de julgamento por uma das partes não disser respeito à questão de fato, a matéria de fato que está sendo objeto de julgamento, não há necessidade de juntada no prazo, sequer de juntada. Leitura de livros ou até matérias, mas que não digam respeito ao fato em si, não há necessidade de juntada e sequer no prazo. Produzida a chamada especificação de prova, que é essa a manifestação da acusação e a manifestação da defesa a respeito da prova a ser produzida, sobretudo a indicação do quantitativo de testemunhas a serem inquiridas em sessão de julgamento, o juiz vai resolver as pendências eventualmente existentes, os incidentes existentes e determinar a designação de data para a sessão de julgamento. Um ponto sensível nesse momento é a intimação de testemunhas e a própria intimação do acusado. Bom, sobre a decisão de pronúncia e intimação do acusado, há uma questão relevante aí. Até antes da reforma de 2008, a intimação da decisão de pronúncia para o acusado deveria ser feita de forma pessoal. Pessoalmente, caso não fosse realizada dessa maneira, o procedimento era suspenso. 2. No momento seguinte, intimado ele pessoalmente, produzida a produção de prova ou a arguição de provas a serem produzidas em sessão, a designada sessão de julgamento, o acusado deveria ser intimado também para a sessão de julgamento, como deve ser ainda hoje. Claro, a presença importante, o protagonista do processo é o próprio
acusado, mas no regramento anterior à reforma de 2008, o julgamento não aconteceria, a sessão de julgamento não acontecia na ausência do acusado, se ele não comparecesse a julgamento. Então, havia duas limitações aí à realização do julgamento. A intimação pessoal da decisão de pronúncia ao acusado e, dois, a presença do acusado em sessão de julgamento. A reforma de 2008, ela veio a eliminar esses dois impeditivos da realização da sessão de julgamento. Na primeira hipótese, a intimação da decisão de pronúncia do acusado solto, caso ele não seja localizado nos endereços constantes dos autos, ela pode ser realizada em última instância por edital, ou seja, ele vai ser intimado, se preso, sempre pessoalmente. Preso sempre pessoalmente. O Estado tem o dever de informar, saber e de intimar pessoalmente o acusado preso, ainda que ele esteja preso em unidade federativa distinta daquela onde ocorrerá o julgamento. Isso é causa de nulidade, se assim não ocorrer, havendo prejuízo. O acusado estando solto, ele vai ser intimado pessoalmente, mas se não for localizado, e se esgotarem, essa é a regra, se forem esgotados os meios para localização, endereço nos autos, oficiação a órgãos, então, bom, ele pode ser intimado por edital, que é uma intimação ficta, né? Ninguém fica sabendo de intimação nenhuma, de nada, porque foi publicado em diário oficial e tal. É um meio ficto de se seguir o procedimento. O regramento hoje se dá dessa forma, eliminando a chamada antiga crise de instância. Então, há a continuidade do procedimento com a intimação por edital da decisão de pronúncia. Cumprido o prazo do edital, que a compreensão é de 15 dias, a partir daí, se ele for intimado por edital, é publicado o edital de intimação, transcorre o prazo, depois do prazo do edital, da publicação do edital, inicia-se o prazo para interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Consumado o prazo recursal, sem manejo do recurso, preclui-se aí, nessa hipótese, a decisão de pronúncia. Lembrando que a manifestação defensiva ela é dúplice e não necessariamente convergente para interposição recursal, né? A defesa técnica é intimada, independentemente e necessariamente também é intimado o acusado. Ambos são intimados independentemente e cada um se manifesta de forma até eventualmente divergente sobre o interesse recursal. Claro que quem vai se manifestar do ponto de vista técnico, como se diz, oferecer as razões de recursais, é a defesa técnica. Mas a manifestação, se quer ou não recorrer, o acusado tem esse direito independentemente da defesa técnica e prevalece a vontade de quem quer recorrer, segundo entendimento pacificado, sumulado na jurisprudência. Com essa alteração operada pela reforma, todos aqueles processos, a incidência dessa norma foi imediata, norma de natureza processual, todos aqueles casos, regra, que estavam suspensos, o procedimento estava suspenso por essa razão, a suspensão foi sustada e eles voltaram a tramitar. Lembrando que, na regra anterior, operada a crise de instância, quer dizer, quando não se conseguia intimar pessoalmente o acusado da decisão de pronúncia, o procedimento era suspenso e o prazo prescricional continuava tramitando ou em curso. O prazo prescricional continuava em curso, porque a suspensão do prazo prescricional e interrupção tem que ter previsão legal. Não havia previsão legal naquela hipótese, diferentemente da suspensão que se dá atualmente por conta do artigo 366 do atual, artigo 366, assim
a redação dada pela Lei 9271 de 96. Atualmente, se o acusado lá no início, se o denunciado não é localizado para citação pessoal, esgotadas as possibilidades de localização, pode haver a citação por edital, cuja consequência é a suspensão do curso procedimental. O procedimento fica suspenso, mas ali o prazo prescricional, a pretensão acusatória, também fica suspenso por previsão legal. Ele é uma norma mista. Curiosamente, com a alteração no artigo 366 operado pela 9271 de 96, a partir daí, aquele que não era citado pessoalmente, o procedimento era suspenso. Isso em geral, não é uma regra específica do procedimento do Tribunal do Júri. É uma regra genérica e é aplicável a todos os procedimentos por conta da necessidade, até categoricamente trazido pela Convenção Americana de Direitos Humanos, do denunciado ter prévia e pormenorizada informação sobre a acusação. Não se pode presumir que ele sabe que está sendo acusado, que ele sabe que vai haver um processo ou há um processo contra ele, presumir que ele está em fuga, presumir que ele quer se subtrair à ação da justiça. Esse tipo de presunção é absolutamente incompatível com o Estado Democrático de Direito e com o Estado de não culpabilidade, a presunção de inocência, que é princípio constitucional. Mas antes da Lei 9271 de 96, o procedimento era outro. Não citado pessoalmente, esgotadas as tentativas de localização, citado por edital, o curso procedimental seguia, o juiz designava advogado dativo e, invariavelmente, o acusado era condenado, sem nem saber que estava sendo objeto nesse caso, né? Nem sujeito, objeto mesmo de alguma acusação e, eventualmente, condenado. A lei veio exatamente para impedir essa projeção de uma presunção de que ele estava ciente do processo, ou seja, essa cientificação tem que ser oficial e o Estado é que tem o dever de certificar essa cientificação por parte do acusado. O que isso trouxe? Trouxe a hipótese em que aqueles acusados, já depois do início da vigência da Lei 9271 de 96, que não foram citados pessoalmente, não foram localizados e foram citados por edital, o procedimento ficou suspenso. Em relação a essas hipóteses, a alteração ou a reforma de 2008, que afastou a crise de instância, que dizia respeito ao incidente relativo à intimação da decisão de pronúncia, essa primeira hipótese não se comunica com a segunda. Ou seja, a crise de instância não tem nada a ver com 366. A crise de instância tem relação com a intimação da decisão de pronúncia. Então, aquele que não foi citado pessoalmente, lá no início do procedimento, e que foi citado fictamente por edital, em relação a ele, nada incide a reforma de 2008 no tocante à possibilidade da intimação por edital da decisão de pronúncia. Ele continua na situação do procedimento suspenso da mesma forma como antes. A crise de instância, ela vai resolver a questão do acusado que foi citado pessoalmente, ou hoje, né, por hora certa, mas a alteração foi posterior, foi citado pessoalmente lá no início do procedimento e não havia sido intimado pessoalmente da decisão de pronúncia. Por isso o procedimento foi suspenso. Com a reforma de 2008, é como se se afastasse esse impeditivo, a chamada crise de instância. Chegamos à sessão de julgamento. E aí, uma grande novidade, a presença do jurado. Como é que o Código regula essa questão? Primeiro, a regimentação, requisitos para ser jurado e depois a composição do conselho de sentença. Bom, o órgão jurisdicional, Tribunal do Júri, ele é composto por juiz-presidente mais 25 jurados. Então, é um órgão heterogêneo, composto pelo juiz-presidente mais
25 jurados. Essa é a denominação Tribunal do Júri como órgão jurisdicional, assim como estabelecido pela lei hoje. Para simplificar, esses 25 jurados, eles são sorteados de uma listagem ampla que é realizada no ano anterior. O quantitativo de pessoas a serem arregimentadas é proporcional ao tamanho populacional da comarca ou da circunscrição. No ano anterior em que eles irão funcionar, a arregimentação e formação de uma lista de jurados. E, em relação a essa lista, há o sorteio para as reuniões, as chamadas reuniões periódicas. Vamos simplificar aqui. De janeiro a dezembro, vamos que naquela determinada comarca, naquela circunscrição, haja julgamento de janeiro a dezembro. Em geral, quem estabelece esses detalhes são a Lei de Organização Judiciária da União e dos Estados. Aquela listagem inicial, dessa listagem vai ser sorteado o quantitativo de 25 jurados, eventualmente mais suplentes, no mês de janeiro. Posteriormente, daquela listagem, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. E daí por diante. De uma listagem inicial. Como é que essa listagem é feita? A lei estabelece que, em geral, o juiz deva oficiar a associações de moradores, sindicatos, para colher nomes de pessoas, geralmente que residam no local. A ideia, né, a essência do Tribunal do Júri é isso. A pessoa, o residente naquela região, julgar o suposto hipotético autor, partícipe de crime ocorrido naquela região. Dessa forma se dá a formação dessa lista. Em relação a requisitos para poder ser jurado, uma curiosidade muito grande. Bom, o que a lei estabelece como requisito? São poucos os requisitos, na verdade. Idade, 18 anos, acima de 18, né? Acima de 70, a pessoa pode requerer a dispensa. Ele não é obrigado a funcionar, né? Mas ele pode funcionar. A partir de 18 anos, o serviço é obrigatório. Existe a chamada cidadania no sentido estrito do direito constitucional. Esteja no exercício de direitos políticos. Brasileiro, nato ou naturalizado, então estrangeiros e apátridas, numa interpretação mais rígida, estão afastados no gozo dos direitos políticos. A cidadania, nesse sentido estrito. Não há, ou a lei veda que seja, que haja a exclusão por razão étnica, de orientação sexual, gênero, bem como o grau de instrução. Então, a questão do grau de instrução é bastante curiosa, né? A lei não exige nenhum grau de instrução e não exclui ninguém por não satisfazer algum grau de instrução. Então, não há necessidade que a pessoa tenha ou deixe de ter estudo. Quanto aos analfabetos, não há vedação legal, não há previsão nenhuma de vedação para o analfabeto participar como jurado. Há as dificuldades naturais para que possa funcionar como juiz, mas vedação não há. Há entendimento doutrinário no sentido de que aos analfabetos seria vedado funcionar no Tribunal do Júri devido às dificuldades, até de compreensão do fato. Me parece algo preconceituoso, né? O jurado ele vai participar de uma audiência concentrada, onde o procedimento é oral, a prova vai ser produzida basicamente oralmente, falando-se, né? As partes, a acusação, o representante da parte, o acusado, todos vão se manifestar também oralmente. As perguntas, os quesitos a serem respondidos em sala especial são lidos ao jurado, ainda que ele não saiba ler, e ele vai receber cédulas sim e não, que ele pode marcar qual é o sim e qual é o não, mesmo que ele não saiba o que é sim e o que é não saiba identificar o sim ou não, pode haver
a marcação dela. Isso aqui é um sim, isso aqui é um não, e ele vai funcionar como jurado. Então, a lei não veda essa possibilidade, é uma questão interpretativa. A última questão, para a gente concluir aqui os requisitos para ser jurado, a notória idoneidade. A lei estabelece esse requisito, mas não especifica absolutamente nada. Bom, cabe aí a interpretação. Se a gente se aproximar, como sempre deve ocorrer, dos princípios constitucionais, essa notória idoneidade, ela não pode ser lida em contradição ao princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade. O que é notória idoneidade? As pessoas que foram condenadas com trânsito em julgado, sentença penal condenatória, cumpriram pena e retomaram os direitos políticos, podem ser juradas? Sim. Sim, porque seria uma vedação aí que se assemelharia não a uma pena perpétua que é proibida pela Constituição, mas pior ainda, a um resíduo, né, de pena perpétua. Você nunca mais vai poder exercer essa função porque você foi condenado no passado, ainda que já esteja extinta a pena, que você possa ter retomado os direitos políticos, o direito de voto. Então, me parece que a idoneidade, aí, a notória idoneidade, seria incompatível com aqueles que estejam ainda no cumprimento de pena. Não aqueles que estão sendo investigados, não aqueles que estão sendo processados, porque, obviamente, é uma contradição à presunção de inocência, como estabelecida na Constituição, né? Só se pode considerar alguém culpado a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, se ele está sendo investigado, se ele está sendo processado sem condenação com trânsito em julgado, a meu ver, a presunção de inocência ainda vigora. Se ele já cumpriu pena, já está extinta a pena, o fato é passado, não se pode perpetuar aquele sentimento, né, e aquele posicionamento jurídico em relação ao acusado. Agora, se ele está no curso de cumprimento de pena, sentença penal condenatória transitada em julgado no curso do cumprimento, ele sequer tem os direitos políticos lá conectados à cidadania que a lei estabelece. Então, esse, a meu ver, seria um caso específico de exclusão por conta desse critério. Vamos a mais um quiz. Indique uma regra ou princípio legal do procedimento do tribunal do júri. Letra A, transação penal. Alternativa B, incomunicabilidade dos jurados. C, suspensão condicional do processo. D, composição civil de danos. Vamos à resposta. Alternativa B, incomunicabilidade dos jurados, é uma regra prevista no CPP, objetivando preservar a não influenciação entre jurados. Pelo modelo adotado no Brasil, nós vamos nos referir a isso mais adiante. As demais alternativas tratam de institutos do procedimento sumaríssimo. Falamos então da forma de arregimentação dos jurados, dos requisitos para ser jurado. Finalizamos a preparação para sessão de julgamento. Vamos à sessão de julgamento em si. A sessão de julgamento é um ato concentrado, onde a sequência dele pode ser ordenada da seguinte forma. Há o pregão, que é a anunciação do julgamento. O julgamento é anunciado. Posteriormente, haverá o sorteio dos jurados. Bom, aqueles 25 jurados sorteados para aquela reunião, vamos supor que eles estejam presentes na sessão de julgamento. Desses 25 jurados, 7 serão sorteados para a composição do conselho de sentença. Então, a gente já viu o conceito de tribunal do júri, o conceito técnico de tribunal do júri. A gente, no início da primeira aula, disse que a expressão tribunal do júri tem duas acepções.
órgão jurisdicional e procedimento. Bom, como órgão jurisdicional, nós temos essa percepção de que se compõe o Tribunal do Júri pelo juiz-presidente, mais 25 jurados, simplificando, aqueles que vão participar do sorteio, ou seja, potencialmente eles podem ser sorteados para o Conselho de Sentença durante o período da reunião ordinária, exemplo, durante aquele mês. Uma observação, falo em órgão jurisdicional, porque emite decisões, né, e emite atos jurisdicionais, Conselho de Sentença, ao decidir, ao julgar, e relembro que o Tribunal do Júri, ele tem previsão não no tópico de Poder Judiciário. Ele não está previsto na Constituição no tópico referente ao Poder Judiciário. Ele está previsto lá como direitos e garantias fundamentais. Então, volto a dizer, o Tribunal do Júri, seja como órgão jurisdicional, seja como procedimento, ele se caracteriza, a sua essência é de garantia fundamental ao acusado. Os 25 jurados que foram sorteados para aquele mês, esse sorteio é um ato solene que se dá na presença do representante da OAB, do defensor público, do representante do Ministério Público. Quem faz o sorteio é o juiz-presidente, né, sorteando os nomes da urna, assessorado pelo servidor do Poder Judiciário. São sorteados os 25 jurados para aquele mês, dentro daquela listagem anual bem mais ampla. Dia da sessão de julgamento, vamos supor, um dos julgamentos daquele determinado mês. Os 25 jurados estão presentes. Desses 25, 7 serão sorteados, porque essa é a composição do Conselho de Sentença. O Conselho de Sentença é composto no Brasil hoje por 7 jurados. Primeira informação, o número ímpar é problemático. É problemático porque permite num julgamento por maioria, o nosso julgamento não é por unanimidade, é por maioria, com um número ímpar de jurados, que uma margem mínima de um voto faça diferença na perspectiva de uma condenação. Por exemplo, no quesito autoria, a defesa sustenta a negativa de autoria, não foi fulano que praticou o fato, e a acusação sustenta a autoria, foi ele mesmo. Então, votem sim a essa pergunta. Se 4 jurados votarem sim a essa pergunta, afirmando a autoria de fulano, e 3 jurados votarem não, negando a autoria, nós temos aí uma afirmação de autoria, que ainda não é uma condenação, mas é um indicativo forte. Nós temos uma indicação de autoria, uma potencial condenação com uma diferença de um único voto. Um voto fazendo diferença no universo de 7. 4 em 7, em termos percentuais, é 57%. 3 em 7 dá 43%. Será que menos de 60%, se a gente puder contar, fazer essa apuração, traz a segurança, a certeza necessária para que um juiz condene? Essa é a questão. Bom, independente das discussões a esse respeito, essa hipótese é trazida pela própria metodologia. São 7 jurados e o julgamento é por maioria. Nós tivemos experiências em outras épocas no Brasil, e há experiência em modelos estrangeiros, em alguns estados, na maioria dos estados dos Estados Unidos, a gente tem um número par de jurados, né? Em parte deles, 12 jurados e o julgamento por unanimidade. Então, para que você obtenha uma condenação, é preciso que haja 12 jurados votando de forma unânime e consensual, acaba sendo consensual, pela condenação. 100% dos votos, e são 12, quase o dobro dos votos que a lei brasileira traz. Há uma margem de segurança aí, perto da certeza. E ainda assim há erros judiciários, né, que diariamente são relatados e registrados, né, há relatórios sobre isso. Então, com 12 jurados, precisando dos 12 jurados para
condenar unanimemente a erro judiciário no Brasil, nós nos contentamos com 7 jurados julgando por maioria, em que um 4-3 condena alguém a uma pena elevadíssima. Mas esse é o modelo que aí está, né? Postula-se número par de jurados, com um resultado empatado favorável à defesa. Se fossem 8 jurados, desse um 4-4, resultado favorável à defesa. A condenação seria exigido para ela, nos quesitos aí essenciais, pelo menos 5 votos. 5-3, já haveria 2 votos de diferença em relação à tese contrária, o que garante um pouco mais de segurança. E a incomunicabilidade, ela está relacionada diretamente com a votação por maioria. E nos Estados Unidos, na maioria dos estados, a comunicabilidade está relacionada com a votação por unanimidade. Lá se busca a unanimidade, praticamente impossível surgir a unanimidade espontaneamente. A unanimidade surge do consenso, surge do diálogo. Por isso os jurados americanos dialogam entre si, ficam lá reunidos, né, na sala especial deles, até que decidem, até que entrem um consenso. Aqui não. Aqui não há comunicabilidade, justamente uma das razões pelas quais o julgamento é por maioria. E a ideia é uma ideia bastante pautada no sigilo dos votos. Quer dizer, o sigilo dos votos e a incomunicabilidade tem uma relação direta, porque o modelo é o modelo de não influenciação. Então não se busca consenso, não se busca influenciação, não se busca conhecimento do que um jurado vai fazer, do que o outro vai fazer. Eles entre si não sabem, não podem fazer, não podem indicar entre si, justo pelo modelo que nós adotamos no Brasil. Se a gente colocar um pouco, né, cabeça para fora da caixa, a gente vai ver que talvez não seja um modelo adequado. Talvez nós possamos repensar esse modelo de jurado, né, numa torre de marfim, julgando conforme a sua consciência, íntima convicção, mas que não possa minimamente se comunicar, buscar subsídios com os outros jurados. O modelo que nós adotamos é esse, mas há possibilidade de adoção de outros modelos. O limite são os princípios constitucionais. O sigilo dos votos é um limite a alguma mudança de modelo, porque a primeira interpretação se trata de cláusula pétrea. Vamos a mais um quiz. Na decisão de pronúncia, acaso o juiz examine o mérito da acusação afirmando a culpa do acusado, qual a consequência? Nulidade por excesso de linguagem, ato válido, nulidade por injustiça na decisão, nulidade somente se aplicar a pena. Vamos à resposta. Alternativa A, nulidade por excesso de linguagem. Se na decisão de pronúncia, que deve ser fundamentada, como todo ato jurisdicional, sobretudo uma decisão interlocutória, com carga decisória, deve ser fundamentado, mas se nessa fundamentação o juiz afirmar categoricamente a autoria, como é o caso da proposição da questão, as provas não deixam dúvidas, as provas são robustas no sentido de que fulano é o autor do fato, o juiz está adentrando ao mérito, coisa que é vedada a ele. A consequência, primeiro, a caracterização a uma nulidade absoluta, que é retratada como eloquência acusatória ou excesso de linguagem, muito comum no direito brasileiro. É uma decisão delicada e é comum, inclusive, que os tribunais incorram nesse tipo de vício. Se o fulano é impronunciado, o Ministério Público apela da sentença de impronúncia e o Tribunal de Justiça, ou TRF, pronuncia, muitas vezes a turma, a Câmara, o voto do desembargador relator, nós percebemos isso com bastante frequência, a pretexto de fundamentar a decisão de pronúncia ou de reforçar os elementos necessários à decisão de pronúncia, incorre no vício de excesso de linguagem ou eloquência acusatória. Então,
é um vício que ocasiona a nulidade absoluta. A consequência dessa nulidade é primeiro a exclusão daquele ato dos autos e a prolação de uma nova decisão de pronúncia. Hoje o entendimento jurisprudencial se coloca nesse sentido soluções alternativas como excluir fisicamente a decisão de pronúncia e outra não ser proferida, ou fazer o envelopamento ou rasura da decisão de pronúncia e mantê-la nos autos. Nenhuma dessas soluções é adequada por uma razão muito simples. O modelo adotado pela lei, hoje, a decisão de pronúncia é fundamental para a sessão de julgamento, ou seja, a existência da decisão de pronúncia é necessária por variadas razões para a sessão de julgamento. Primeira função da decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia vai operar a correlação, ou seja, o limite, o teto de imputação, de atribuição de acusação ao acusado ou aos acusados consta da decisão de pronúncia. Nós temos uma correlação aqui no procedimento do Tribunal do Júri entre denúncia, decisão de pronúncia e sentença. Tem que haver uma correlação fática, imputacional entre esses três momentos. Trocando em miúdos, a decisão de pronúncia vai trazer o limite superior de acusação a ser exercida pelo órgão acusatório em plenário. Se a decisão de pronúncia preclusa não traz qualificadora, a qualificadora não pode ser incluída posteriormente, como regra. Se não traz causa de aumento de pena, a causa de aumento de pena não pode ser incluída posteriormente. A primeira função da decisão de pronúncia vem a ser essa. E é um momento interessante para a gente compreender que ela deve conter não só a narrativa do fato, a tipificação, acolhimento ou rejeição de qualificadora e causas de aumento de pena. Causas de diminuição de pena, agravantes e atenuantes não são objeto de exame na decisão de pronúncia. Normas de extensão, necessário. Concurso de agentes, modalidade tentada, omissão penalmente relevante. Essas normas de extensão devem fazer parte, devem ser contidas, devem ser narradas na decisão de pronúncia, porque são fundamentais para o julgamento. O entendimento é que causas de aumento ou diminuição de aumento de pena, basicamente, da parte geral, o entendimento majoritário é que não vão constar da decisão de pronúncia. Se houve crime continuado, concurso material ou formal, isso não é essencial na decisão de pronúncia, porque, segundo o entendimento majoritário, vai implicar cálculo dosimétrico, basicamente, e não narrativa fática. Uma outra função à decisão de pronúncia. Por que a decisão de pronúncia ela é fundamental? Além de trazer e objetivar ali, configurar o princípio da correlação, além dela ser a fonte da correlação para a sentença, e obviamente ela também é o limite superior que provém da denúncia recebida, a decisão de pronúncia também é a fonte de quesitação, sobretudo para os quesitos de interesse acusatório. A formulação dos quesitos são as perguntas que vão ser formuladas aos jurados na sala especial depois dos debates. O jurado vai julgar respondendo a perguntas, depositando cédula sim ou não em urna. Dessa forma, ele vota. E essas perguntas, elas são formuladas de que fonte, qual é a origem? A origem, uma delas, é a decisão de pronúncia. Então, a qualificadora, por exemplo, que foi acolhida na decisão de pronúncia preclusa, essa qualificadora, a narrativa dela, da denúncia, o acolhimento na decisão de pronúncia e o texto, a redação do texto que vai permitir que seja perguntada a respeito do acolhimento ou rejeição
pelo conselho de sentença dessa qualificadora vai ser aquele que constou da decisão de pronúncia. Então, a decisão de pronúncia é uma das fontes da quesitação. Não é a única, mas é uma delas. E, por fim, a decisão de pronúncia, pelo sistema atual, ela necessariamente vai ser lida pelo jurado. O jurado sorteado, nós vamos chegar lá, como é que é o sorteio, as recusas e tal, mas sorteado, ele vai se colocar no seu lugar, na bancada dos jurados, e vai ler o relatório e a decisão de pronúncia. Então é necessário que a decisão de pronúncia exista até para que o jurado a leia, porque a lei assim obriga. Vamos concluir aqui a segunda aula e até o próximo Saber Direito. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.